E aí, meus amigos, é um prazer imenso estar aqui com vocês para começar essa aula que trata da introdução ao orçamento público, ainda falando das funções também, funções do orçamento, funções do Estado, e aí tratando também das técnicas orçamentárias. Então, eu sou o professor José Wesley e nós vamos trabalhar em teoria aqui bem aprofundada aquilo que você precisa para a sua prova. E por isso a gente não poderia começar sem, por exemplo, falar do que é o orçamento, do conceito de orçamento dentro da administração pública no Brasil. Lembre-se, pessoal, que o orçamento é um termo que não só aplica na administração pública, como organizações privadas também. E essa denominação orçamento, que é proveniente do italiano, significa orsare, que vem de fazer cálculos, né? Entenda que fazer cálculo de quê? O que o orçamento vai calcular? Bom, a priori era um mero recurso contábil para você apurar receitas e fixar despesas. Mas ao longo do tempo, principalmente em se tratando de Brasil, onde você tem aí um perfil gerencial na administração pública, nós temos o orçamento com um perfil muito mais avançado do que um mero recurso contábil para apurar receita e despesa. Hoje, o orçamento, ele é um instrumento político, ele é um instrumento de planejamento que vai proporcionar o bem da coletividade, ou pelo menos esse é o objetivo, é satisfazer as demandas da sociedade por meio de programas de governo implementados segundo a legislação em vigor. O que tem que ficar claro para vocês é que ao longo do tempo, no Brasil, o orçamento ele foi mudando sua perspectiva. No primeiro momento, na época da colonização até, pode-se dizer, 1964, nós tivemos o orçamento com um aspecto muito mais voltado para o objeto do gasto, ou seja, o quanto se gasta, do que de fato preocupado com as realizações. Então, os resultados de uma despesa eram naquele momento negligenciados. Maior preocupação não era com o resultado, e sim com o quanto se gasta. Era uma preocupação voltada para o aspecto, pode-se dizer, quantitativo. E aí depois, em 1964, nós tivemos uma evolução disso, focamos então em resultados, no desempenho, e tempos depois, hoje, por exemplo, nós vivenciamos o orçamento programa, que está focado não mais no objeto do gasto, mas sim no objetivo do gasto. O entendimento mais interessante que nós deveremos ter é de que quando se está falando de orçamento, hoje, ele vai muito além do que simplesmente o termo calcular traria. Nós temos que lembrar que o orçamento, segundo a nossa Constituição Federal, ele é uma lei e detalhe, não é qualquer lei. O orçamento público no Brasil ele é uma lei que tem essência, que tem conteúdo de ato administrativo. E ainda digo mais, essa lei do orçamento, ela recebe simultaneamente várias classificações. Ela é ao mesmo tempo uma lei ordinária, uma lei especial, uma lei temporária, uma lei formal. E você tem que saber qual é a justificativa para cada uma dessas classificações. Por que ela é ordinária? Por que ela é uma lei formal? Por que ela é uma lei de caráter não coercitivo? Por que ela é uma lei temporária? Tudo isso você tem que saber justificar, além de simplesmente afirmar que é uma lei. E detalhe importante é que eu estou afirmando para você que o orçamento é uma lei com conteúdo de ato administrativo e a prova pode exigir de você dizendo: o orçamento público ele é um ato administrativo? Logo, você vai marcar errado, porque o orçamento público não é um ato administrativo. Ele é uma lei com conteúdo de ato administrativo. Isso foi cobrado em provas de 2015. Não é tão recente, mas vale você lembrar que nós estamos tratando aqui do aspecto teórico e, pode-se dizer, conceitual desses temas. Bom, importante a gente começar então, dá uma olhadinha aí, para você entender, tá aí, pessoal. Nós vamos estudar a administração financeira e orçamentária. Eu sou o professor José Wesley e o nosso objetivo é trabalhar essa matéria de maneira mais didática possível e agradável. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui, como introdução ao orçamento público, é exatamente dizer que ele é um instrumento de planejamento e execução das finanças do Estado. Então, quando se começa falando que ele é um instrumento de planejamento, a primeira coisa que você tem que lembrar é, no Brasil, há uma integração entre planejamento e orçamento.
Isso em virtude do orçamento programa, que é o que vigora no Brasil atualmente. Volta no slide, por favor. Também diz aqui que é um conceito que está intimamente ligado à estimativa de receitas e à fixação da despesa. Lembrando que essa matéria, estimar a receita e fixar a despesa, ela é uma matéria própria de orçamento. E detalhe, o orçamento público no Brasil, ele é uma lei, claro, com conteúdo de ato administrativo, com a essência de ato administrativo. Então, lembre-se disso que a gente está tratando aqui. Bom, outra coisa importante a saber é que esta lei que eu me refiro ser o orçamento, ela é ao mesmo tempo uma lei ordinária, ela é ao mesmo tempo uma lei formal, ela é ao mesmo tempo uma lei especial e também ela representa uma lei temporária, O que é importante a gente destacar então? O orçamento é simultaneamente uma lei ordinária, uma lei formal, uma lei temporária e uma lei que a gente pode dizer que tem todas essas características especial também, levando em consideração que você precisa saber justificar. O porquê dela ser ordinária? Porque o examinador, ele adora fazer o seguinte: o orçamento público é uma lei ordinária, esse devido ele vai justificar errado. Então, quer dizer, é de fato uma lei ordinária? É, mas não por isso que ele citou. Toma cuidado com a justificativa. Por isso, vamos começar pensando assim: por que o orçamento público ele é uma lei ordinária? Por que é uma lei ordinária? Parou para pensar? Bom, dentro da administração pública, nós temos como destaque a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 65 ao 69, falando desses tópicos de orçamento, de finanças. Preciso que você se lembre do seguinte: o orçamento público, segundo a Constituição, será aprovado na forma do regimento comum. Bom, o que significa isso? Se o orçamento é aprovado na forma do regimento comum, isso significa que ele exige para sua aprovação maioria simples, ou seja, é uma lei ordinária por isso. Então, é o orçamento uma lei ordinária? Sim. Por quê? Por causa que exige maioria simples para sua aprovação. Mas aí eu preciso acrescentar um detalhe nessa informação. Lá no âmbito da União, nós temos, por exemplo, o Senado e a Câmara dos Deputados, no âmbito do Legislativo. Essa aprovação do orçamento depende da maioria simples de cada casa do Congresso. Na sessão legislativa de votação do orçamento, nós teremos deputados e senadores, porque é uma sessão conjunta, Porém, como eu preciso da maioria simples de cada casa do Congresso, então, apesar da sessão ser conjunta, a votação ela é bicameral, ou seja, eu preciso da maioria simples de cada casa do Congresso. Sendo assim, fica claro que o orçamento é uma lei ordinária, por exigir maioria simples. Legal. Outra característica do orçamento, dá uma olhadinha. Além de ser uma lei ordinária, eu falei que é uma lei formal. Bom, por que é uma lei formal? Porque o orçamento ele tem caráter não coercitivo. Olha só, quando a gente pensa na promulgação da emenda constitucional que fala do orçamento impositivo, ela é de 2015. Essa emenda constitucional, ela vem afirmando orçamento impositivo no seu título. Mas entenda, ela foi denominada orçamento impositivo, mas não quer dizer que o orçamento ele deixa de ser autorizativo e passa a ser coercitivo integralmente. Muita atenção no que eu vou te dizer agora. O orçamento ele é uma ferramenta de planejamento que busca fixar despesas e prever receitas. Mas entenda, quando se fala fixar despesa, não quer dizer que o gestor ele agora está obrigado a gastar, porque o orçamento não tem na sua essência a expectativa de obrigar ninguém a gastar. A ideia do orçamento é autorizar a realização da despesa. É claro que eu tenho as despesas obrigatórias, mas de modo geral o papel do orçamento não é impor o gasto, mas autorizar o gasto. Então, mesmo com a aprovação, com a promulgação da emenda constitucional do orçamento impositivo, eu preciso te dizer que hoje, mesmo depois, tempos depois da emenda que trata do orçamento impositivo do ano de 2015,
vale dizer que o orçamento ainda continua com a característica mais autorizativa do que impositiva. Bom, e que sentido tem isso para nós? Que o orçamento é uma lei formal, porque tem caráter não coercitivo. Ou seja, pessoal, depois nós vamos estudar o orçamento impositivo, implantado pela emenda constitucional do orçamento impositivo. Mas agora fica claro para você que o orçamento ele ainda, mesmo depois da emenda constitucional, ainda tem essencialmente esse caráter autorizativo e não impositivo. Bom, ainda assim, a gente tem mais uma característica para a lei, dá uma olhada. É uma lei formal, é uma lei ordinária, também é uma lei especial. Bom, atenção, por que será que o orçamento ele é considerado essa lei especial? Porque nós temos dentro do Congresso Nacional uma tramitação diferenciada. Existem prazos diferenciados, prazos estabelecidos hoje lá no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ato este que vai tentar nos apresentar os prazos para o ciclo orçamentário. Então, qual a data para encaminhar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, para tudo isso tem prazo estabelecido lá no anexo da Constituição. Que fique claro para você, nós estamos tratando aqui, dentro do aspecto orçamentário, de que o orçamento é uma lei especial, por quê? Porque tem uma tramitação diferenciada, tudo bem? Vamos voltar. Além disso, ele também é uma lei temporária. Bom, por que que o orçamento é uma lei temporária? O orçamento é uma lei temporária porque ele tem vigência de um exercício financeiro, que hoje, segundo a legislação, é igual ao ano civil. Então, muita atenção. O orçamento, ele é executado, ele tem vigência de um exercício financeiro, que hoje coincide com o ano civil. Segundo o artigo 34 da Lei 4.320, o exercício financeiro é igual ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Fica claro para você, então, que o orçamento ele é ao mesmo tempo uma lei ordinária, uma lei formal, especial, uma lei temporária? Tá legal. Então, sendo assim, a gente agora compreende que apesar dele ser uma lei, ele tem conteúdo de ato administrativo. Não se esqueça desse detalhe aí, tá bom? Dá uma olhadinha. Existem várias técnicas orçamentárias que a gente vai ter que estudar a título das provas, inclusive dessa que você está se preparando. E detalhe importante é que quando a gente está falando aí das técnicas orçamentárias, dos tipos de orçamento, hoje no Brasil o que vigora é o orçamento-programa. E tem algumas técnicas que já foram aplicadas no Brasil, como é o caso do tradicional de desempenho, porém tem outras que nunca se aplicaram no Brasil, como o base zero, incremental, como o participativo, aliás, o participativo ele é implantado sim no Brasil desde 2009, por meio de lei complementar, mas lembre-se, o orçamento-programa, ele é o orçamento que vigora no Brasil, tudo bem? É o que vigora no Brasil, beleza. Sendo assim, vamos pensar o seguinte, vamos pensar primeiro no orçamento base zero, vamos seguir a ordem aqui do slide, tudo bem? Olha, o orçamento base zero, ele foi uma criação lá dos Estados Unidos, no Texas, e ele tem um perfil bem diferente do que a gente vivencia no Brasil, porque aqui no Brasil existe um negócio chamado direito adquirido, ou seja, se há uma autorização de despesa e por acaso essa despesa, ela, por exemplo, dura mais de um exercício financeiro, no término do exercício eu não preciso de uma nova autorização não. O fato de já ter ocorrido uma autorização dá o direito adquirido de manter aquele gasto. Claro, a gente tem que lembrar que se houver alguma necessidade, pode-se dizer que há uma possibilidade de essa despesa ser questionada, principalmente se ela está ultrapassando limites. Legal, agora, no orçamento base zero, a gente tem um diferencial que vai buscar, na verdade, muito mais do que apresentar uma proposta, questionar todos os gastos. O orçamento é chamado de base zero ou orçamento por estratégia. Ele busca maior eficiência nos gastos, mas acaba sendo bastante oneroso e lento, porque ele questiona tudo. O orçamento base zero questiona todas as despesas, até mesmo aquelas que nem ultrapassam os limites de gastos. Então, o orçamento base zero, ele não se associa à ideia do direito adquirido, porque toda vez que se encerra um período, aquelas despesas que estavam em andamento vão ser questionadas. Será que há necessidade de manter a despesa? Será que eu não posso cortar, diminuir?
Então entenda que há um questionamento de todos os gastos. Não há direito adquirido. E lembre-se, o orçamento base zero ele busca maior eficiência nos gastos, é um orçamento por estratégia, mas tem um problema, uma disfunção, lentidão e ônus, bastante oneroso. Esse é o orçamento base zero. Não é aplicado no Brasil e nunca foi aplicado no Brasil. Tá legal? Bom, vamos para o próximo, dá uma olhadinha. Esse era o orçamento base zero. Agora, seguindo a sequência que a gente está olhando aqui, a gente vai lá para o orçamento chamado de tradicional. O orçamento tradicional, ele é um orçamento que, para nós, pode ser chamado também de orçamento clássico. Nós vamos falar de cada um ali na sequência, tá? Mas ele é o orçamento clássico. Bom, esse orçamento tradicional ou clássico, ele tem um perfil bem voltado para o aspecto contábil, para o quanto se gasta. Há uma preocupação, busca-se maior eficiência nos gastos públicos, reduzir gastos, reduzir custos, e esse orçamento clássico ou tradicional, ele acaba negligenciando objetivos e metas sociais, por exemplo. Não se fala de satisfazer a sociedade. O que se deseja é satisfazer a necessidade do órgão. Quanto que precisa o órgão, a unidade? Quanto se precisa a unidade orçamentária? Qual é a classificação econômica desse negócio? Não se preocupa tanto com o aspecto social e econômico no sentido que temos hoje, que é voltado para o bem da sociedade. Era um aspecto voltado mais para a área contábil. Era uma planilha contendo receita e despesa. De quem que eu estou falando, pessoal? Estou falando do clássico ou tradicional, orçamento clássico ou tradicional. Então, um aspecto bem contábil, tá bom? Daqui a pouco a gente vai acrescentar mais detalhes em cada uma delas que eu vou falar separadamente, tudo bem? Vamos ver mais uma. Também tem o orçamento de desempenho. Ele vigorou no Brasil por um tempo, ele não tem um momento exato, mas ele é o tipo de orçamento focado em resultados. Então há um empenho por parte das unidades orçamentárias por buscar um melhor resultado, buscar produzir mais, porque era baseado nisso que se recebiam recursos no próximo exercício. O orçamento chamado de desempenho, ele tem foco nos resultados e nesse caso tem nenhuma falha. Ele também, assim como o clássico ou tradicional, não tem vinculação a um instrumento de planejamento. Depois, no Brasil, vigorou o orçamento programa, que é o que hoje ele tem também vigência, né? Então vamos olhar aí o orçamento programa. O orçamento chamado de programa, ele não à toa é chamado programa, porque todas as despesas, elas têm uma programação, elas têm para nós um planejamento. E um detalhe importante, o orçamento programa que vigora no Brasil, ele está voltado para o atendimento das demandas da sociedade e não do órgão. Lembra que o clássico ou tradicional eu falei atender as demandas do órgão? Agora é demandas da sociedade, da coletividade. E isso é importante para a gente perceber que o orçamento programa tem um perfil gerencial, ou seja, buscando satisfazer as demandas da sociedade, considerada essa cliente da administração pública. Bom, além desse orçamento programa, com o perfil funcional programático, critério classificatório funcional programático, tem mais, dá uma olhadinha. Tem também o orçamento participativo. Através de uma lei complementar de 2009, o orçamento participativo veio então a ser implantado efetivamente no Brasil, mas não no âmbito da União. No âmbito municipal, sim. No âmbito da União não tem uma aplicação efetiva do orçamento participativo. E detalhe importante do participativo, o fato de dizer participativo é proveniente de quê? De ter maior participação da sociedade no processo. Quero lembrá-los que apesar da maior participação da sociedade no processo, é bem importante destacar que essa participação maior da sociedade não vai eximir o poder legislativo do seu papel constitucional de aprovar o orçamento. Então, lembre-se o seguinte, qual é o papel do legislativo dentro do ciclo orçamentário? Aprovar o orçamento, mas também controlar e avaliar. Quando tem um orçamento participativo, isso quer dizer que eu vou ter audiências públicas, eu vou ter conselhos, vou ter debate público, mas entenda, apesar da maior participação da sociedade no processo, isso não retira do legislativo o seu papel de aprovar o orçamento, viu? Então, participativo, vamos olhar. E agora o orçamento incremental. Esse incremental, ele é baseado no incremento dos valores, acrescentando então valores nos programas de governo, nas despesas apresentadas no orçamento anterior. E um detalhe importante,
O orçamento incremental ele também é chamado de estático, porque ele mantém praticamente a mesma estrutura, acrescentando apenas quantitativamente valores ou retirando também. Então, muitas vezes, o orçamento incremental pode gerar um problema de você estar realizando um orçamento que já se revela obsoleto, ultrapassado, porque ele é estático. Ele não acompanha tanto a dinâmica do mercado em termos qualitativos, só quantitativo, porque acrescenta nas rúbricas, né, nos valores, aquilo que é necessário. Então, esses são os tipos de orçamento, as técnicas orçamentárias, e nada melhor, pessoal, do que a gente falar de cada uma separadamente. Mas antes disso, tem um detalhe. Além das técnicas orçamentárias, vale dizer que quanto à forma de governo, no Brasil, o orçamento é classificado como misto. Por que no Brasil o orçamento é chamado de misto? Porque nós temos no Brasil uma iniciativa, a elaboração no âmbito do executivo, mas a aprovação no âmbito do legislativo. Então, como eu tenho executivo e legislativo participando do processo, eu chamo de misto. Tem países que tudo é no âmbito do executivo, eu chamo orçamento executivo. E tudo é no âmbito do legislativo, orçamento legislativo. Mas como no Brasil nós temos iniciativa no executivo e a aprovação no legislativo, eu vou chamar de regime misto. Dá uma olhadinha. Então, de acordo com o regime político, né, adotado em cada país, o orçamento pode ser legislativo, executivo e misto. Tudo bem? E detalhe, está aqui, no Brasil o orçamento tem caráter misto. Por quê? Porque o orçamento misto é o orçamento cuja competência para elaborar a proposta e envio ao legislativo é privativa do executivo e compete ao legislativo a sua discussão e aprovação. Então, é o que acontece no Brasil. A Constituição propõe que a iniciativa dos projetos de lei relativos ao orçamento é privativa do executivo. Mas entenda, pessoal, o que a gente está discutindo aqui é que quando se fala em iniciativa privativa, significa que é de alguém, mas que eu posso delegar. Mas quando eu falo iniciativa exclusiva, não pode delegar. Sabe qual é a grande a informação aqui para nós nesse tópico? É que a Constituição falou de iniciativa privativa dos projetos de lei relativos ao orçamento, mas, na verdade, ela mesma diz que não pode delegar. Pessoal, se a iniciativa é privativa e não pode delegar, na verdade, que iniciativa é essa? É exclusiva. E é essa a interpretação da doutrina. Vamos olhar. Então tá aí, ó. A Constituição propõe que a iniciativa dos projetos de lei relativos ao orçamento é privativa do Poder Executivo. Porém, na mesma Carta Magna, se afirma que é indelegável tal competência. Logo, o termo correto seria iniciativa exclusiva do Executivo. Então, nos projetos de lei relativos ao orçamento, nós teremos iniciativa exclusiva do Poder Executivo, tudo bem? É o tipo de orçamento, então, que a gente pode dizer democrático, onde eu tenho representantes do povo participando, deputados, representantes dos estados também, senadores, e eles autorizam o executivo a realizar gastos públicos conforme aprovado em lei, referente ao princípio da legalidade. Então, lembre-se, toda vez que a gente está falando de técnicas orçamentárias, o examinador ainda pode falar sobre essa questão do regime político, onde você tem o misto, o executivo e o legislativo. Tudo beleza? Bom, sendo assim, vamos começar falando aí do orçamento programa. É a técnica orçamentária que vigora no Brasil. Logo, considera-se muito importante para as provas de concursos públicos. Tudo bem? Cai bastante. O orçamento programa é um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos necessários à sua execução. O orçamento programa representa o plano de trabalho do governo, no qual são especificadas as ações concretas que pretende realizar durante o exercício financeiro. Bom, o grande diferencial do orçamento programa é justamente a sua integração com o planejamento. As outras técnicas não tinham. Hoje nós podemos ter, de acordo com a Constituição, nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, Planejamento Estratégico de Médio Prazo. Nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e temos a LOA, que é o orçamento propriamente dito. O que é mais importante destacar é que quando a gente está falando do orçamento propriamente dito, que é a LOA, ela é elaborada com base na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LDO é elaborada com base no PPA, que é o Plano Plurianual, deve sempre respeitar essa estrutura de integração. Mas entenda que o orçamento programa, ele busca a integração entre planejamento e orçamento, sendo o planejamento o PPA e sendo o orçamento a LOA, que é o orçamento propriamente dito. E vale dizer que essas estruturas, elas vão sempre buscar
integração entre planejamento e orçamento, mas com qual finalidade? Atender às demandas da sociedade, não é a demanda do órgão. E um detalhe, as principais classificações de orçamento no Brasil, do orçamento-programa, os principais critérios classificatórios dele é, para nós, uma estrutura que, de um lado, tem um perfil funcional e, de um outro, programático. Por que funcional programático? Porque funcional mostrando que as despesas realizadas têm uma função e programático para deixar bem claro que elas são planejadas, programadas. Há um planejamento. Planejar é pensar antes, é programar, é como é que se diz? Pensar antecipadamente em objetivos e ações, tudo bem? Então, lembre-se, quando a gente está falando do orçamento-programa, ele tem como principal critério classificatório funcional programático. Orçamento-programa, ele está focado não no objeto do gasto, que é o quanto se gasta. Ele está focado no objetivo do gasto. Foco no objetivo do gasto. E mais importante ainda, saber que o orçamento-programa, ele para nós, que vigora em todas as esferas, em todos os, pode-se dizer, entes da federação, ele tem como um perfil interessante, chamado perfil gerencial, a necessidade de buscar satisfazer as demandas da sociedade, ou seja, o orçamento-programa ele é um instrumento político também. E o que o orçamento-programa representa para nós? As aspirações daqueles que estão no poder, do partido político ou do grupo político que se encontra no poder. De todo modo, vale dizer, observe essa questão aí. Toda vez que a gente está falando do orçamento-programa, é importante destacar que ele é a única técnica orçamentária que promove uma integração entre planejamento, que eu estou te dizendo que é o PPA, Plano Plurianual, e o orçamento, que eu estou te dizendo que é a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Quem faz essa integração é a LDO, por isso que ela é considerada de grande importância no ciclo orçamentário. Aí o que acontece? A ênfase nos resultados, ou seja, nos objetivos, é uma característica do orçamento-programa, porque o orçamento clássico ou tradicional tinha foco no objeto do gasto, que é o quanto se gasta. Então, nessa estrutura aqui, eu coloquei como importante que nós estamos falando aqui, como um dado relevante, que a ênfase é nos resultados, ou seja, no objetivo do gasto, tudo bem? No objetivo do gasto. Então, características do orçamento-programa. Nós temos aqui, pode ser considerado uma concepção gerencial de orçamento público. Esse tipo de orçamento representa uma ligação entre planejamento e as ações executivas da administração pública. Então, lembra, o orçamento-programa é uma ligação entre o planejamento e as ações executivas da administração, isso com uma ênfase maior no cumprimento de metas e objetivos. As despesas são realizadas por meio de programas de governo, logo considera-se também os custos dos programas. E os custos de um programa, eles são medidos a partir da análise dos recursos necessários para realizá-los. Dá uma olhadinha aí nessa informação. Como é que foi a implementação e aplicação do orçamento-programa? Bom, primeira coisa é que ele foi implementado no Brasil mediante a Lei 4.320 de 64, ou seja, faz muito tempo. Porém, ele foi efetivamente implantado 3 anos depois com o Decreto-Lei 267. E ele reforçou a ideia do que era programa, hein? Ele colocou o seguinte texto: em cada ano será elaborado um orçamento-programa, tá vendo? Que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução ao coordenador de programa anual. A efetiva implementação ocorreu após a edição do Decreto 2829 de 98, demais normas disciplinares e elaboração do PPA também em 2000 e 2003. Foi o primeiro PPA para 4 anos. 2000, 2001, 2002, 2003, 4 anos, tudo bem? Vale lembrar então que, no primeiro momento, ele foi implementado lá na Lei 4.320, 3 anos depois foi implantado e depois nós tivemos a efetiva implantação dele com o Decreto 2.829 de 98. Ok, aí dentro dessa estrutura do orçamento-programa, o que vale a pena a gente destacar também? Que nas provas o examinador adora comparar o orçamento-programa com o clássico ou tradicional ou com o de desempenho. Lembre-se, o diferencial dele é a integração entre planejamento e orçamento. O orçamento-programa ele é elaborado com base em programas. E ele tem funções de Estado que são interessantes. Não é só de conceder à sociedade o que ela precisa. Também busca intervir na economia para poder reduzir desigualdades. Também busca intervir diretamente na economia para poder controlar preços, taxas de emprego e etc.
Então, o orçamento-programa tem um perfil gerencial, focado na satisfação das necessidades dos cidadãos, da coletividade, tudo bem? Na sequência, a gente continua falando ainda das técnicas orçamentárias e das funções do orçamento. Um abração para vocês, pessoal. Até mais.